pensam que sou eu que resolvo, mas não sou não. Vocês passam para mim e eu peço para ele. Pronto, tá gravando, tá bom? A partir de agora, a Jussara não pode mais aparecer no vídeo, tá, Jussara? Miriam, você gostaria de fazer a leitura para nós do Vou Evangelho? fazer. Então tá bom, Vou. nós temos 10 minutos, tá bom? Tá. Vocês estão ouvindo bem? Estamos. Posso começar? Por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos ler o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Olha que interessante. Poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó, geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, 14 e 19. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança,
enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Chegamos. Muito bom, Miriam. Ninguém combinou nada aqui, tá bom? Tá. Ela que abre lá, ou ela faz a sequência, eu nem sei como que ela está fazendo. Então nós tínhamos falado sobre esse capítulo. Não sei se vocês se lembram ou se todos estavam aqui. Semana passada, né? Capítulo 19, item 5, né? E essa questão de que aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade. Tá certo? Nós damos impulso aos fluidos. Então tem várias coisas, pessoal, que nós podemos fazer aqui. O problema é você acreditar que você pode fazer, que você consegue, tá bom? Então, o Adalberto agora há pouco estava mencionando, antes de ligar o vídeo, a gravação, que lendo um capítulo que a gente estava verificando aí essa semana, do Livro dos Espíritos, que ele lendo aquilo, ele está quase convencido de que ele pode curar e ajudar a Miriam. Bom, eu não sei se ele está quase convencido disso, né? E porque aí fica complicado para nós, né? Porque se o cara que tem 40 anos de espiritismo está quase convencido disso, quem chegou agora está ferrado, né? Ele ainda está quase convencido. Não tem erro. Não tem erro. O ser superior comanda e controla o inferior. É da lei, é no universo isso, tá? Por isso que você vai verificar que espíritos muito perturbados, quando vem na reunião para conversar com a gente, ele num primeiro momento ele parece o dono do mundo. Depois, conforme você vai conversando e mostrando para ele o que você sabe, quem você é, ele vai abaixando a bola. A gente não precisa engrossar a voz, não precisa gritar. É conhecimento e moralidade e amor. E aí, um tempo atrás, nós criamos uma palavra que é, na verdade, as letras de abreviação de 3, né? O a cores é tudo junto, que a gente fala, né? A gente precisa cuidar dos espíritos a cores. Parar de cuidar deles em preto e branco. Tá legal? E esse a cores é amor, conhecimento e respeito. Se você tiver esses 3 itens, você tem moral para falar com o espírito sem precisar gritaria. Todo mundo aqui já pode ter visto, talvez nem todo mundo, né? Muita gente deve ter visto doutrinações extremamente, eu não vou falar nem delicada porque não é verdade, grosseiras mesmo, rudes.
Verifica a primeira doutrinação que Divaldo Pereira Franco participa no filme dele. Tá? O espírito vira para o doutrinador e fala assim: você não tem moral para falar comigo. Você bebe álcool antes de vir para a reunião. Então, as pessoas dizem assim: poxa, mas eu estou na carne, né? Eu estou na carne, eu preciso comer carne, eu preciso comer o que eu gosto, eu posso beber, eu posso fumar. Não, gente. Poder você pode tudo. Nós não estamos falando do seu livre-arbítrio, do que você pode escolher. Paulo ensinou para nós. Né? Eu tudo posso, mas nem tudo que eu posso. Como é que é, Adalberto? Me é lícito. Me convém, me é lícito. Né? Porque a gente deve fazer algumas coisas. E a gente deve fazer as coisas que Jesus ensinou. Se você não quiser seguir Jesus, talvez por achar que isso é coisa dos nossos irmãos crentes evangélicos, que tinham um nome de crente pejorativo, aliás, não precisa tê-lo como religião. Jesus não tem religião. Tá? Pega Jesus como um professor, como o maior mestre que você já teve na sua vida. Tá? Inclusive para os gatos. Os gatos, eles respeitam a gente, porque vocês podem ver que a gente fala com o gato, ele respeita. Não pode passar na frente da câmera. Eles são absolutamente respeitosos. Brincadeira, viu, Jalene? Fica à vontade. O que nós estamos falando... Olha, é porque minha irmã está aqui, ele é muito apegado nela. Ótimo, maravilha. Agora, o que nós estamos falando é que você tem que ter fé. As pessoas têm fé de um tamanho que varia. Agora, você ter o conhecimento ajuda na fé. Vocês já perceberam que no Espiritismo os espíritos nos orientam primeiro a desenvolver a inteligência? Já perceberam, não? É estranho, né? Parece que é uma incoerência. Mas espera aí, no primeiro a gente não tem que desenvolver a moralidade? Pois é, mas se você não tiver desenvolvido a inteligência, você não entende o que está escrito. Você não consegue entender o que as pessoas falam. Você não tem compreensão das coisas. A sua inteligência é desenvolvida primeiro. Está lá no livro dos Espíritos. Mas você vai ter que desenvolver o amor. Mas para você se purificar, você tem que conhecer todas as coisas do universo. Olha o tamanho da paulada. Não há espírito puro sem desenvolver todo o conhecimento do universo. Apenas abaixo de Deus. Só. Então nós desenvolvemos a inteligência. Quando você vai conversar com o espírito, e a Jussara está lá doutrinando na mediunidade da Jalene, você pode verificar que o espírito ele vai melhorando as condições dele conforme você vai falando. Quem não tem visão, quem não percebe, ou quem não, de alguma forma a mediunidade não está ainda em algum certo patamar, não percebe que estamos todos nós envolvidos em fluido. E o espírito vai sendo envolvido no fluido da sua boa vontade, do seu corpo de carne, dos fluidos espirituais, e ele vai melhorando. Não é só a conversa que nós estamos tendo. A conversa esclarece o espírito desde que tenha fluidos envolvidos. Se não tiver fluido anímico, por exemplo, o espírito não consegue pensar em outra coisa a não ser o que ele já estava pensando antes de morrer. Presta atenção nisso, hein? Se não tivesse fluidos na reunião mediúnica, como tem em todo lugar, a pedra tem fluido, a planta tem fluido, a árvore, o minério, o animal, nós. Se na reunião mediúnica não tiver todos os fluidos que tem, espirituais, das plantas, e o fluido anímico, que é do corpo do homem, do médium, o espírito não leva o choque anímico. O choque anímico é causado por fluidos anímicos. Por isso que muitas vezes o médium, às vezes nem se mexe, mas ele percebe que o espírito levou um tranco, quando ele é envolvido diretamente pelo fluido do médium. Quando ele se liga ao cérebro, ao pensamento do médium, ele se liga aos fluidos que tem no corpo de carne.
e ele leve um choque anímico. É o choque anímico que causa no espírito a possibilidade dele começar a prestar atenção e entender algum outro assunto que não seja aquele que ele tinha e tratava desde o desencarne dele. Aliás, desde a encarnação. Vocês já ouviram dizer que a morte não melhora ninguém? Não melhora mesmo, tá? A morte não melhora ninguém moralmente. Mas a morte também causa um problema grave. Por isso que o cara não muda o pensamento dele. Porque dentro daquele pensamento de raiva e de perseguição, pode estar ali um espírito com um histórico até interessante, bom. Não é só coisa ruim que o cara tem. Não pode ser assim, né? Se fosse só coisa ruim, ele não estava em prova de expiação. Ele estaria lá no começo de prova de expiação, em um outro planeta, no planeta primitivo, né? Agora, veja bem, se ele não tivesse coisas boas, não adianta você querer despertar o cara. Ele não vai despertar. Despertar para quê? Eu não quero saber de Deus, ele continua não querendo saber de Deus, ele quer voltar para a caverna. Como é que ia ficar o negócio? Então nenhum espírito vem para a mediunidade para conversar se não tiver condições mínimas de receber o socorro. Primeira coisa. Tem um monte de gente que tem medo de dragão, não tem? Tem gente que tem pavor de dragão. O médium, só de pensar num dragão, ele já quer desistir. Quantos e quantos médios deixaram de ir nas nossas reuniões? Está aqui o Adalberto, o Júnior, que não me deixa mentir sozinho, que desistiram de ir na nossa reunião, sabendo que a reunião era melhor para ele. Ele era tratado na reunião, ele melhorava, recebia o tratamento dele, o que ele não recebia muitas vezes nas outras reuniões, mas ele deixava de ir quando ele percebia que nós tratávamos de dragão, de lobo, de alcateia, tudo. Não tem esse negócio, nós tratamos de espírito. Mas os dragões causam um medo terrível, porque os dragões são, por assim dizer, vulgarmente ou popularmente conhecidos pelos espíritas como os chefes, líderes de falanges no mais alto grau no mundo espiritual. Tá? Muito bem? Tá certo. Ele consegue fazer isso mesmo. É fácil você ser um dragão no mundo espiritual? Não é, porque não adianta você ficar na forma de um dragão, tá? E não estar atuando como um dragão deveria atuar. Os outros dragões não permitem. Tá bom? Além do mais, vocês têm que me dizer também aonde que tem dragão alado, que solta fogo pela venta, na natureza. Não existe. É mitológico. Tá bom? Esses dragões que a gente conhece são criações mentais no mundo dos espíritos. Tá legal? Criações mentais no mundo dos espíritos. Eles existem desde que o mundo, a Terra é Terra. Tá bom? Desde que o mundo mudou de mundo primitivo para prova e expiação. Todo mundo aqui sabe quando que o planeta Terra mudou de mundo primitivo para prova e expiação? Não? Então é o seguinte, ó. Mundo primitivo não significa que não tinha espírito, tá bom? Primeira coisa. Então, se você pegar Roma e o Evangelho, você vai lá ver uma descrição de João Evangelista, que voltou na pré-história, mentalmente, é claro, desencarnado, e descreve para nós como eram os primeiros homens. Aqueles nas cavernas que tinham os braços mais compridos e se posicionavam sobre a terra como um gorila. A descrição é impressionante, tá? Muito bem. Esses irmãos já eram espíritos. Antes deles, antes de um corpo animal na Terra proporcionar condições de viver ou de ser habitado por um espírito, era só o mundo animal, irracional. Tá bom? O mundo animal irracional. Só que o homem, ele foi sendo desenvolvido de uma forma que o corpo dele de carne tinha o cérebro muito pequeno ainda. E aí, depois de milhões e milhões de anos, ele foi se desenvolvendo, descobriu a carne,
dos animais. Certo, Júnior? A Certo. carne dos animais. Depois ficou melhor ainda, porque a proteína desenvolveu o cérebro dele. O cérebro do homem começou a ficar maior. Quando o cara descobriu o fogo, pelo amor de Deus, ele já tinha descoberto a carne do animal antes. Depois que ele descobriu o fogo, adivinha o que ele inventou? Churrasquinho. O churrasquinho, tá? Começou lá o Piteco, lá da Turma da Mônica, a fazer espetinho de churrasquinho de brontossauro e vender. Foi daí que tiraram lá a família Flintstone, os Flintstones, né? Essa situação, pessoal, começou a mudar o mundo anterior à prova e expiação. Ele começou a mudar para a prova e expiação quando os espíritos que para cá vieram já vieram com outra situação, tá bom? Já eram espíritos desenvolvidos, com inteligência desenvolvida, certo? Com certa moralidade desenvolvida. E eles vieram para alavancar a civilização humana depois que a civilização humana já existia. Então tem várias fases aí, desde que o espírito já habitava um corpo de carne, milhões de anos depois, nós passamos a ter condições de prova e expiação. Então eu vou dar uma ideia para vocês. Um espírito não pode vir do mundo de regeneração, tá bom? Para o mundo de prova e expiação, se não tiver corpo de carne adequado para aquele tipo de espírito. Compreenderam? Tá? Então o espírito de regeneração, lá na carne, na encarnação dele de mundo de regeneração, estou dizendo do mundo de regeneração pleno, tá? Nós estamos em transição aí. Ele já tem a inteligência formada, tem moralidade. Ele não é o cara que tinha na Terra no mundo primitivo. Tinha que ter sido desenvolvido muitos milhões de anos para o homem aqui da Terra ter já civilizações, vamos dizer assim, na época da Mesopotâmia ou do Egito. Eu não sei qual que veio antes, porque dizem que até a Índia e a China têm uma civilização anterior. Mas como nós estamos falando de um único Deus, nós estamos lá para a Mesopotâmia, depois para o Egito, para termos a história dos hebreus. Tá legal? Na Mesopotâmia existe umas histórias que foram contadas em placas, eu vou chamar de argamassa por falta de vocabulário, tá? E elas viraram placas cerâmicas. Esses camaradas ali, eles criaram o primeiro alfabeto que a gente poderia chamar de letras. Depois dos desenhos dos hieroglifos, foi o primeiro alfabeto criado. Eu não sei também se vocês sabem, tem até professores aqui, é claro, que antes de ter escrita, antes de ter alfabeto, tudo é pré-história. Vocês devem saber disso, né? Por que chama pré-história? Porque nós estávamos na caverna? Não. É porque antes de poder escrever a história, é um período pré-histórico. A partir da escrita, podíamos gravar isso, registrar os fatos do cotidiano, registrar a história humana. Tá bom? E lá tem a epopeia de Gilgamesh. Para quem nunca ouviu falar, a epopeia de Gilgamesh conta a criação do mundo. Conta a criação do primeiro homem na Terra, do modo deles. E esses irmãos são os antepassados dos babilônicos. Já ouviram falar da Babilônia? Claro. Já ouviram falar de Nabucodonosor? Claro. E já por coincidência, por consequência disso, já ouviram falar também de que os hebreus, o povo de Israel, já estava como o povo de Israel, foi exilado na Babilônia. Já sabem disso, né? Mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Acho que foi 570, Doctor. Mais ou menos, então, 600 anos antes de Cristo. E ficaram lá por bastante tempo, tá? Se eu não me engano, ficaram lá por 70 anos, uma coisa assim. Trocou as gerações.
esse contato com os babilônios, é dali do contato com os babilônios que os hebreus tiraram a criação do mundo, contada por eles como Adão e Eva, a Gênesis. Vocês sabiam disso? Pois fiquem sabendo. A história da criação do mundo, como nós a conhecemos, como está lá no Velho Testamento e no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Torá, aliás, os 5 primeiros livros da Bíblia formam a Torá, né, dos judeus. A história da criação do mundo, do primeiro homem, etc., Noé, blá, 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 tudo isso que eu falei até agora, criação do mundo, que está na Gênese da nossa Bíblia. Adão e Eva também está na Gênese da nossa Bíblia, né? Noé, até Noé, está tudo contando na epopeia de Gilgamesh. E os hebreus, que já eram o povo de Israel, contaram essa história na versão israelita pelo contato que eles tiveram no exílio na Babilônia. Por que nós estamos falando tudo isso? Para nós vermos que o mundo evoluiu durante milhões de anos e, em certo momento, nós nos transformamos do mundo primitivo para essa evolução de transição para a prova e expiação, quando o homem tinha condições de receber no corpo de carne, nos corpos de carne, né, através já, evidentemente, da relação sexual humana, claro. Nós já tínhamos civilização. Mas vieram espíritos de outro planeta com um monte de coisa boa, mas com um monte de dívida. A partir dessa transição planetária, que nós temos uma ideia de que foi há 8 ou 10 mil anos antes de Cristo, ou 10 mil anos de hoje para trás, aproximadamente, veio o pessoal lá de Órion, de Andrômeda, tá? Da constelação do Cocheiro, aquelas coisas todas que vocês ouviram falar dos exilados de Capela. Exilados de Capela é só um exemplo, viu? Mas quando esses espíritos vieram de outro planeta, eles trouxeram para cá também um monte de complicação, um monte de dívida. Então, espíritos muito endividados, espíritos missionários, os mentores que iam cuidar desses caras, vieram tudo para cá, para a Terra. Um monte. Milhões e milhões de pessoas no planeta inteiro. Quando isso aconteceu, eles também, vindo com problemas, trouxeram para cá situações de conhecimento, mas com muito problema com a matéria. Daí começou a história da prova e expiação. Não tinha umbral antes dessa fase, tá? O planeta não tinha umbral. Por que não tinha umbral, Hélio? Porque nós éramos como crianças espirituais antes de prova e expiação. Antes do planeta ser prova e expiação, nós éramos criancinhas, como os menores, como seus filhos aí, seus netos, seus sobrinhos, pequenininhos, tá? A lei humana, ela copia, de certa forma, as leis divinas. E no mundo espiritual, os espíritos novos, aqueles que ainda não têm condições de sofrer punição, porque o que eles fizeram não é por maldade, é por uma reação, é por um instinto, eles não são punidos. Então eles desencarnam e voltam para uma cadeia fluídica, tá? Separado do que nós chamamos de mundo espiritual dos espíritos já com bagagem. Essa bagagem de conhecimento também é uma bagagem de dívida. Então precisa do umbral. Esse umbral foi criado para que pessoas aqui na Terra, que vieram para cá muitíssimo inteligentes, que causaram problemas terríveis na civilização, e não era para isso, vieram para melhorar, né? Todos vêm para melhorar e não para usar a matéria para dominar os outros. Quando desencarna, fica numa situação entre a crosta da Terra e o mundo espiritual iluminado. Tá bom? Tem gente que acha que a colônia espiritual, por exemplo, como o nosso lar, está lá em cima, né? Lá perto de Jesus, lá não sei não. Não. Ele está numa fase intermediária, saindo da crosta terrestre, tá? Antes de você chegar lá naquele coisa iluminada toda, tem um monte de faixa
de fluidos muito grosseiros. Esses fluidos muito grosseiros são causados pelos espíritos que estão aqui encarnados, que quando desencarnam levam esses fluidos pesarosos com eles. Criou-se um umbral, tá certo? Por bondade divina, onde você faz um estágio ali e você vai pensando na vida, vai sofrendo, chorando, rangendo o dente, até que um dia a pessoa percebe o que está acontecendo. Para uns demora 8 anos, como André Luiz, para outros demora 800 anos, e nem todo mundo, graças a Deus, vai para o umbral. Tem espírita que acha que todo mundo desencarna e vai para o umbral. Não é nada disso, tá? Mas quem tem muito problema fica no umbral, principalmente quando agiu frontalmente contra as leis divinas. Por exemplo, o homicídio, o homicida. Todo mundo que é consciente faz isso, faz essas coisas gravíssimas, passam por umbral, passam pelo umbral. Não, mas os espíritos que a gente falou agora há pouco, dragões, por exemplo, não fizeram coisas horríveis? Por que eles estão no mundo espiritual como dragões? Por que eles não estão no umbral, preso lá, até melhorar e ser socorrido? Não é uma pergunta interessante? Por que você precisa cometer esses crimes contra a lei divina conscientemente? E a carne tira a maior parte da sua consciência sobre quase tudo. Até de saber como você poderia, encarnado, curar a sua esposa, o seu marido, tá? De certas enfermidades. Até pessoas que estão no final do fluido vital, você pode ajudar com o seu fluido, e aí que entra o passe, e aí que a gente está sempre falando de fluidos, tá? Entra o passe, a pessoa fica revigorada. Muitas situações são de espíritos que estavam conosco. Eles são tratados pelo passe. E até hoje eu não sei porque que as pessoas usam tão pouco o passe, mas tudo bem. Cada um faz o que acha que deve, né? Tem gente que não usa o fluido, eu não uso o passe, só uso o passe na casa espírita. Tá bom. E a mamãe, o papai, o marido, o filhinho estão doentes em casa. Então é complicado. Se nós podemos curar através da prece à distância, quanto mais dentro de casa, né? As pessoas não tornaram isso ainda um hábito, mas vai tornar. E como é que o espírito se torna um dragão? Como é que ele se transforma em dragão? Em dragão. Eu estou fazendo um tratamento dentário, vocês vão perceber que eu estou com certa dificuldade para falar, porque eu estou com um dispositivo aqui na boca, tá? Como é que o espírito se transforma em dragão? Melhor dizendo, como é que o espírito se transforma em animais, em seres, mitológicos ou não, para amedrontar, né, Júnior? Como que ele se transforma, Júnior, em dragão? Pela própria vontade. Ele cria, pelo pensamento dele, pela vontade, a mudança da forma dele para a forma perispiritual em forma de bicho. É a licantropia. Certo. Então ele é isso, Adalberto? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Veja o que o cara acabou de assinar embaixo. Então o espírito, pela própria vontade, como disse aqui no capítulo que a Miriam leu, aliás é capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o item que fala sobre atuar no fluido pela vontade é o item 5, tá? Isso. Quem quiser acompanhar lá. Pela vontade, ele movimenta os fluidos. E a vontade é o que nós também chamamos de movimentação do magnetismo humano. Tá certo? O magnetismo humano não significa que depende da carne. O espírito desencarnado também é um espírito humano. Todos os espíritos no universo têm a aparência e a forma humana. Tá legal? A não ser os espíritos puros, que viram uma forma de energia. Ele não tem mais forma perispiritual. Mas em qualquer planeta que você for, a aparência do espírito é humana. Sabe aquela história do ET, daquele alien? Não existe isso, tá? Essas formas horrorosas que causam medo são criações mentais.
o espírito, por sua vontade, atua nos fluidos e se transforma. Porém, tem uma situação interessante. O camarada que se transforma num lobo, por exemplo, e vira o chefe de uma alcateia, então o lobo, que é um chefe com muita inteligência, não é um lobo e trabalha com gato, tá? Ele trabalha com lobos, ele comanda alcateias, tudo bem? O dragão manda num monte de dragão. Quando você atender um dragão da igreja, um papa da igreja, tem um monte, tá? Um monte de papa que está no mundo espiritual como dragão. Quando você atendê-lo, você pode perguntar para ele, quando você conseguir identificar. Bom, então tá bom, chegamos ao ponto de que você é um papa, muito bom. Você foi papa e tal. Então você está com 15 bispos? Ele vai dizer que tá. E os seus 15 bispos estão na forma de quê? Dragão. E depois vem todos aqueles fiéis da igreja, corrompidos pela fé cega, que seguem aquelas pessoas do clero. Isso não é ofensa à igreja, não, viu, gente? Não tem nada a ver, eu já fui cardeal, tá? Não é isso. É que é uma constatação de um fato, tá? Então, por que é importante a gente falar dos dragões? Para quebrar esse negócio, gente. O dragão é um espírito, tá? Se você, na hora da doutrinação, o Adalberto que doutrina, o Júnior que doutrina, na hora da doutrinação, pedir para mostrar para o dragão que você também pode mexer no seu perispírito, na sua aparência, você não vai deixar ele feio, você não vai deixar ele horroroso, você não vai querer causar medo, mas você pode superdimensionar o seu perispírito. Por quê? Porque depende da sua vontade. Mas tem alguma função edificante nisso? Se for para ajudar o espírito, vamos fazer. Tá? Então, o perispírito, ele tem uma situação de plasticidade. Você vai ver lá no capítulo 14 da Gênese, deixa eu pegar um trecho aqui. Capítulo 14 da Gênese, item 14. 14. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção. O aglomeram, os combinam, os dispersam. Formam com esses materiais conjuntos que tenham uma aparência, uma forma, uma cor determinadas. Só que o espírito que está nessas aparências que nós falamos, tá legal? Ele está fazendo coisa ruim. Está causando o mal a alguém. Está perseguindo, está cobrando, está indo contra as leis de Deus. É consciente? Não importa nesse caso. Ele pode ser até inconsciente, mas ele está fazendo mal. Então a gente usa muitos 10 mandamentos, por exemplo, contra essas atitudes da igreja. No 5º mandamento, tem lugar aí que não é o 5º, tá? Mas tem lugar que é 5º mandamento, não matarás. Tá? A igreja matou muita gente. A igreja, no sentido dos homens da igreja, né? Mataram muita gente. E quando ele vem convencido disso, a gente tem que usar esses artifícios aí, tá bom? Agora, por que o espírito consegue se transformar em dragão, mas não consegue voltar a ficar bom na aparência humana? Por que ele consegue se transformar em dragão ou num lobo, mas ele não consegue voltar à forma humana sozinho? Por causa da vontade. Ele não tem vontade de ficar numa boa aparência e ele não vai movimentar fluido bom. Até porque se ele movimentasse fluido bom, ele não seria trevoso. Tá certo, Jalene? O espírito que você vai cuidar na mediunidade precisa de ajuda. Você precisa pedir para tirar o fluido vital. Tá? Vamos retirar os fluidos vitais do espírito e vamos envolver o espírito depois disso nos bons fluidos. Por quê? Porque fluido vital está ligado à carne, a encarnado. Só serve para o encarnado. Mantém a vida. Tá bom? Através da alimentação, através dos recursos espirituais, ele mantém e renova a vida. Quando
o fluido vital não é retirado do espírito e não fica no túmulo com o corpo de carne, ele causa a perpétua, por assim dizer, ligação do espírito à matéria. Então ele não consegue se desligar da matéria porque não quer. Não querendo se desligar da matéria, com aqueles pensamentos que ele tinha quando estava encarnado, ele continua com o fluido vital. Tá? Esse fluido vital vai causar nele tudo que causa na matéria a um espírito encarnado. A dor, a doença, o sofrimento, a angústia, o ódio, a raiva, porque depende da vontade dele de ficar bem ou não. Ele está absolutamente convencido que tem que se vingar, perseguir e tentar. Ele não vai conseguir isso, mas ele vai tentar matar a pessoa, tá? Aquele que é inimigo dele. Isso faz com que ele fique em escuridão e, sendo inteligente, ele começa a aprender a manipular os fluidos no mundo espiritual. Então a gente movimenta fluido para fazer o bem. Está lá no capítulo 19, item 5, que a Miriam leu. O espírito trevoso também movimenta fluido. Só que não é o fluido bom. É o fluido ruim. Tá? É o fluido que causa dor, que causa angústia, que causa sofrimento. Tá bom? É mais ou menos o que acontece com o ovoide. O ovoide ele é utilizado pelos espíritos trevosos, colocado nas pessoas e ele pode causar doença na pessoa encarnada. O que tem no ovoide que causa doença na pessoa encarnada? Fluido. Tá? Os fluidos de tudo que era coisa ruim. Mau pensamento, angústia, ressentimento, arrependimento, tristeza, depressão, ódio, vingança. Já falei tudo, estou repetindo tudo. O que o espírito tem ali está, inclusive, condensado, porque ele perde a aparência espiritual e fica só no campo mental. O campo mental é onde funciona o ódio, a vingança, mau pensamento, tristeza, depressão, suicídio. É ali que acontece tudo, no campo mental. Então, quando ele é um ovoide desse tipo, ele é um ovoide mórbido, pode causar doença. Tá bom? Tem um outro ovoide, que é aquele lá do começo da conversa, dos espíritos que são criancinhas. Eles viram ovoide também, mas eles são ovoides naturais. Tá? Eles não têm aparência humana quando eles desencarnam. Por quê? Porque ele não tem psiquismo formado. Sem o psiquismo minimamente formado, o espírito não consegue sustentar a própria forma humana. Perispiritual, claro. Tá bom? Então nós vamos anotar isso para a gente falar sobre o perispírito na próxima semana. É importante saber disso, porque a grande parte das doenças do encarnado estão no perispírito, se não todas. Porque a gente também causa doença em nós que não era para ter, né? O cigarro, a bebida, os vícios, etc. Mas essas doenças que a gente não sabe de onde vem, que não tem explicação, e que também não era kármica, né? Tem muita gente que, mas isso é kármico, eu tenho que passar por isso. Você tem que passar por isso, mas se você não fumasse já ajudaria, né? Então, tem doença que é causada pelo perispírito. O espírito doente, desencarnado, cola em você, vai transferir isso, lembra do arco voltaico? Passa do perispírito para o outro, e através do perispírito vai para o plexo de carne, e você fica doente de verdade. Daí a importância de saber sobre os fluidos, aplicar o passe magnético e tratar os espíritos como ensinou Jesus, o Espírito da Verdade, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tratai no futuro os espíritos do Senhor com docilidade. Então, amor, conhecimento e respeito, tá? É isso que nós estamos tentando adquirir. Presta muita atenção do jeito que você está vivendo. Porque a gente pode passar por um monte de situação e fazer um monte de coisa que não é boa. Mas não pode dizer que foi irresistível. Não é irresistível. Essas coisas são... O espírito pode resistir a tudo isso. Tá bom? Então é aí que vai a escolha, o livre-arbítrio. Está usando o livre-arbítrio errado, vai fazer uma escolha errada e depois vai dizer que foi uma situação irresistível. É irresistível porque você tem aí uma falha
que permitiu isso. O álcool, a bebida, o desregramento sexual, um monte de coisa aí também no trabalho financeiro, né, na ética, na honestidade, etc. Tá bom? Precisamos errar. Se no meio do caminho cair tudo aqui é porque eu estou em cima da hora. Não sei nem como não caiu, tá? Vocês estão bem? Tudo certo? Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade, por nos reunirmos. Agradecendo a todos que compareceram, encarnados e desencarnados. E que os mentores possam ir cuidar de todos os nossos irmãos, em nossos lares, nossos parentes, os cônjuges, os filhos. Que a nossa casa seja arrumada, por assim dizer, levando os espíritos todos para tratamento. E que nossos lares, o nosso trabalho, o nosso ambiente de profissão, de trabalho, seja iluminado e fique iluminado. Guardado pelos nossos bons pensamentos que atraem os bons espíritos. Não esqueçam de evangelizar-se. Praticar o Evangelho de Jesus. E vocês vão estar protegidos. Vão poder fazer tudo isso que nós falamos. Curar as pessoas. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos ligar os microfones. Obrigado, gente. Obrigado, Miriam. Adalberto. Obrigada, Hélio. Boa noite. Rosana, que nós não podemos cumprimentar. Tchau, Soninha. Davi, Kátia, Rafa, Rosana, Rafael. Falou, Rafael. Salene de Sara, Tchau, Kátia. Beijo pra todos. Tchau, Bovinha. Tchau, Jujuba. Tchau, A Sônia acho que já chegou em casa, né, essas horas. Já. Cheguei agora. Tá bom, bom descanso. Beijo, querido. Gente, Tchau. valeu, moçada, beijo. Tchau, Manda beijo pra Miriam. Dona Lu. Tchau, Dão aí, hein? Tchau. Fica com Deus. Nada pelos pecados que a gente não viu, tá? Eu Vamos vou ver. ver todos agora. Ô, Júnior, só pra encerrar, se não cair antes. O que aconteceu com a Dona Inês, que nunca faltou? Meu, agora faz uns... Rapidamente, vai cair. Uma meia hora antes do evangelho, um espírito envolveu ela com muito sofrimento e Tá. E... tratei do espírito, mas Não, por que ela não veio? Resume. Ela não veio... sei lá, Tá bom. ficou meio amuada, Não, tá deitou tudo bem. na cama, não quis muita conversa, convidei, ela não quis. Tá bom. Ela já sabe. Tem que deixar ela quietinha porque tem espírito lá. Senão ela não faltaria de jeito nenhum. Jalene, um beijo no coração. Tchau, Miriam, Adalberto. Tchau, Juju. Turma. Juju Júnior e Jussara. Vou desligar, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, doutor. Juju!